Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao projeto CoachCast, hoje com um novo quadro CoachCast Visita, que busca ir atrás de empreendimentos por antigos estudantes de educação física da UNB. Hoje vamos visitar o estabelecimento Athletic Living, venham comigo. Olá pessoal, esse é o Pedro Rodrigues e ele vai apresentar o seu estabelecimento para a gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Athletic Living. Esse é um estúdio multiprofissional onde a gente trabalha com preparação física, pilates, nutrição, fisioterapia, tudo voltado para atletas ou não atletas, sempre pessoas que querem viver em movimento. Sejam muito bem-vindos. Bem, estamos aqui no estúdio Athletic Living e eu queria perguntar agora para o Pedro um pouco da sua história, tanto como estudante e até o momento que você chegou aqui na criação da Athletic Living e o seu desenvolvimento. Bom, a educação física ela não foi minha primeira escolha, minha primeira profissão. Eu tenho formação em nutrição, já trabalhava com esporte desde quando eu era estagiário na nutrição. Então, já tinha aí 8 anos que eu trabalhava na área. Eu decidi fazer educação física porque eu percebi que faltava alguma coisa para complementar o meu trabalho na nutrição. Eu era atleta quando era mais jovem, e a minha ideia sempre foi trabalhar com esporte. Quando eu entrei na nutrição, que eu estava trabalhando só dentro de consultório praticamente, isso me incomodava, eu queria sair de dentro da caixinha, literalmente. E então fui atrás da educação física e entrei no ano de 2016 no curso de educação física, me formei no iniciozinho da pandemia. Ao longo do curso, eu já fui tendo contato com alguns alunos de personal, como eu já trabalhava no estúdio multiprofissional, então tive a oportunidade de trabalhar já dando treino e sempre gostei muito. A educação física ela moldou o meu atendimento na nutrição também, eu mudei algumas coisas no meu atendimento de nutrição e as coisas começaram a se confundir muito, assim, no sentido positivo da coisa, né? Eu percebi que o olhar para a saúde, o olhar para trabalhar com atletas, ele precisava ser multiprofissional. E aí surgiu a vontade de criar a minha empresa. Antes de me formar eu comecei a idealizar a empresa. Então, em 2018, a gente criou a marca. Eu ganhei num concurso lá a possibilidade de ter uma mentoria com um cara do empreendedorismo muito, muito bom, que morava no Rio na época. E aí, na véspera, para encontrar com ele lá, eu ia ter só meia hora de conversa com ele. Na véspera, eu reservei um espaço em um coworking para eu poder trabalhar um pouco melhor a ideia. E nesse dia, eu passei o dia inteiro dentro do coworking. Foi o dia que a marca realmente surgiu. Então, eu criei a logo, eu criei todo o plano de negócio, assim, já tinha na cabeça, mas coloquei ele no papel, fiz tudo em apresentação de slide. E nesse dia, eu tinha certeza de para onde que eu queria levar todo o meu trabalho. E aí, como eu falei, eu formei só em 2020. Então, final de 2018 até o início de 2020, eu já vim trabalhando a ideia de fortalecer a marca. E aí, quando eu me formei, e aí nesse meio de caminho também me casei, né? Juntei com a Júlia, que é a minha sócia aqui, a Júlia é fisioterapeuta. A gente ficou com vontade de ter o nosso próprio negócio. Então, eu fui começar a procurar uma sala comercial e procurei várias salas na internet. E a única que eu quis pegar a chave foi essa daqui. No dia que eu fui pegar a chave, eu liguei para a Júlia e falei: o que você está fazendo? Desce aí que eu vou te buscar para a gente ver uma loja. E aí ela falou: cara, tem que trabalhar. Eu falei: não, desce aí porque tenho certeza que a loja é essa. A gente chegou aqui na porta do estúdio e aí eu falei: vai na frente, destranca a porta, eu vou por trás aqui porque eu vou filmar, porque eu sei que a sala é essa. E aí a gente entrou, eu já fiz um tour pela loja inteira, já gravando. E aí de lá para cá é a história. Então a gente tem 2 anos e meio que a gente está aqui, a gente abriu em fevereiro e agora a gente está aqui gravando em agosto já. Então estamos fazendo 2 anos e meio agora. E aí a gente começou a contratar pessoas para trabalhar com a gente, começou a desenvolver metodologia. Então hoje a gente está bem mais estruturado do que antes. Né? Se você pensasse que eu imaginava que a gente ia ter um negócio tão consistente como a gente tem hoje, sabendo de tudo que a gente passou, eu não apostaria muito não, mas é isso. A gente, antes mesmo de estar pronto, a gente entrou, botou a cara e estamos aqui hoje.
Show, muito bacana. Por curiosidade, você era atleta de qual modalidade? Eu era atleta de futebol. Eu sempre pratiquei esporte a vida toda, meus pais me incentivaram bastante, mas onde eu me desenvolvi mesmo foi futebol. Certo. Você poderia contar um pouco da metodologia do seu estúdio? Como eu falei, a gente trabalha de maneira multiprofissional, então um olhar mais global, né? O pessoal fala muito a palavra holístico, né? Então, um olhar onde a gente tenta identificar, dentro de uma teia de possibilidades, qual é o problema que realmente está gerando, qual é a causa que realmente está gerando aquele problema nos nossos clientes. Então, quando a gente fala de treinamento, né, preparação física, geralmente as pessoas vêm com alguma dor que elas estão sentindo, algum incômodo, ou elas vêm com um objetivo funcional, né? Um objetivo de movimento. Então, no caso de um atleta, ele quer baixar o tempo dele, ele quer ganhar uma medalha, ele quer subir no pódio. No caso de uma pessoa que não é atleta, muitas vezes, eu escuto muito isso, muito mesmo, que o objetivo é simplesmente chegar na fase idosa e ir ao banheiro sem a ajuda de ninguém. Então, a gente vai ver o que está impactando na vida dessa pessoa que não permite que ela chegue lá onde ela quer chegar, né? Ou que possa atrapalhá-la no meio do caminho. Então, isso vai desde uma questão mecânica, propriamente dito, que a gente vai tentar identificar, mas muitas vezes está com outro fator agregado, né? Então, às vezes, a gente vai ter que acionar a nutrição, vai ter que acionar a fisioterapia, ou até trabalhar com a parte psicológica, né? A gente tem alguns psicólogos que a gente tem parceria hoje, não tem psicólogo aqui dentro ainda, mas a gente sabe da importância. Então, a gente tenta olhar de maneira mais global, vamos dizer assim. E tentar achar a real causa, né? Então, assumindo que o problema é mecânico. De onde vem essa causa? Muitas vezes a pessoa chega com a queixa de eu tenho muita lesão no ombro, cara. Aí você vai ver, o problema está no pé dela, né? Então, a gente analisa o corpo como um todo, analisa as funções do corpo e a gente vai tentando identificar quais são as compensações que ela está fazendo. E, às vezes, ela tem um pé que não firma no chão e, por isso, ela tem que fazer um movimento estranho com o ombro toda vez que ela vai, por exemplo, fazer um golpe, ela vai arremessar uma bola, ela vai fazer uma cortada. E isso funciona, cara. Hoje, a ciência já evoluiu muito em relação a investigações biomecânicas, vamos dizer assim, e a gente tenta sempre trazer esse olhar para cá. Certo. E por acaso você já recebeu algum cliente que reclamava de uma dor e com o tempo de atendimento você descobriu que essa dor vinha talvez da forma, da postura que ela ficava no trabalho? A gente falou aqui antes de começar a gravação sobre postura, né? De manter o corpo mais ereto, enfim. E já teve casos assim? A gente vê esses casos todo dia. Na verdade, é o que a gente mais pega, né? Eu gosto, por exemplo, de quando a gente... Gosto não, né? Mas é interessante quando a gente identifica o que eu chamo de a dor do mouse, né? As pessoas têm um padrão do ombro direito, de subir o ombro direito, por exemplo, porque elas passam o dia inteiro com a mão no mouse fazendo isso daqui. E aí, quando você vai ver, ela tem um trapézio encurtado. Isso, para quem trabalha com computador, é 70% das pessoas, né? Que chegam aqui falando, eu tenho um ombro diferente do outro. Você trabalha com o quê? Eu trabalho no computador. Você usa mouse? Eu uso. Quantas horas por dia? X. Então, antes de analisar a pessoa, eu já sei que ela provavelmente vai apresentar esse padrão. E outras, né? Hoje a gente tem algumas doenças que também não são localizadas, elas geram dores espalhadas, como fibromialgia, e aí a gente vai tentando identificar. Muitas vezes a gente incentiva a pessoa a melhorar o sono, por exemplo, melhorar a nutrição, para poder reduzir o grau inflamatório do corpo. Então, sempre tem, cara, casos como esse, assim, de... tem alguma lesãozinha, tem alguma dor, né? E aí a gente vai identificar uma causa externa. Certo. Quando a gente pensa em cliente, principalmente desse tipo de atendimento, a gente pensa em histórias, objetivos, que nem você disse ali no começo. E qual foi a história que você tem com algum cliente, alguma pessoa que te impactou de certa forma vindo aqui no estúdio? Cara, até é difícil escolher. A gente tem muitas histórias. A gente fala que a história da Atlética ela é feita, na verdade, pela história dos nossos clientes, né? Vou falar de um caso que eu acho que é legal, um atleta de judô, que ele chegou aqui com a queixa principal de que ele sempre deslocava o ombro, né? Os dois ombros, ele sempre tinha o ombro frágil. Judô, as lutas, as artes marciais como um todo, elas costumam ser muito lesivas, né?
E, cara, a gente começou a trabalhar, um trabalho de formiguinha, a gente conseguiu resolver o ombro dele. E ele até teve outras lesões de ombro, mas não pela mesma causa. Foram lesões de trauma, né, de queda, mas não as lesões que ele apresentava antes. Isso para a gente já foi muito bom. Mas sobre ele, além das lesões, a gente começou a identificar algumas falhas mecânicas para os golpes, né? E a gente começou a fazer um trabalho aqui de a gente ser cientista em cima dele mesmo. Apesar da gente trazer todo o arcabouço da literatura, né, já afirmado, a gente começou a observar e a construir uma metodologia aplicável para o caso dele. Então ele vinha aqui, ele trazia o kimono, ele aplicava o golpe, muitas vezes ele quase rasgava a minha camisa. Ainda treina aqui, então às vezes eu tenho que falar, pô, vou dar outra aula hoje, cara, não me rasga aqui não rasga minha camisa. E aí, olhando, a gente faz a visitação em algumas competições também, e olhando, observando, filmando, a gente vai vendo alguns vícios de movimento que a gente foi corrigindo. E no início, ele ficava com 1000 pulgas atrás da orelha. Ele falava, cara, esse cara nem luta judô, o que ele está falando? Mas aí ele foi insistindo. Tinha um outro atleta de judô que foi falando para ele, cara, acredita que eu já fiz esse trabalho com ele, que é bom. E hoje, assim, ele já confia muito na gente, ele sempre traz, ele manda vídeo de outros competidores com outros padrões de movimento, ele ajustou várias questões técnicas dele, mesmo que aqui a gente não entenda nada especificamente do judô, a gente entende do movimento humano. Então, a gente ajuda muito ele, a gente já está aí, vai fazer 3 anos que a gente está trabalhando com ele, ele entrou logo quando a gente abriu, né? Então a gente já tem mais de 2 anos com ele. E, enfim, é uma troca de confiança muito grande. Certo. Então, a gente observa que tem que ter um acompanhamento muito grande, né, para você entender a modalidade. Então, você fala do judô, mas a gente pode ter vários exemplos de modalidades que a gente acaba não tendo conhecimento por não ter a vivência, enfim. E esse é um diferencial do seu estúdio, esse acompanhamento? Cara, é um diferencial, mas, na minha opinião, é algo que todo profissional da área da saúde deveria ter, assim, é um olhar específico para quem está na sua frente, né? Então, a gente fala da prática baseada em evidência. Muita gente fica pensando que é só fazer o que está nos artigos. Não, você vai se guiar pelo que você vê nos artigos, nos livros, mas o primeiro ponto é você observar quem está na sua frente. Isso deveria ser o básico. Infelizmente, a gente vê que esse é um diferencial nosso. Por quê? Porque existe uma carência grande no mercado. As famosas prescrições de gaveta, né? Então, nas 2 áreas que eu atendo e, enfim, no acompanhamento que eu faço com os meus alunos, quando eles trazem, às vezes, alguma conduta profissional de um profissional externo, não é raro de a gente perceber que a galera começa a trabalhar de gaveta, sabe? E aí, quando a gente faz um mínimo detalhe, quando a gente observa um pouco mais, em um treino, a gente identifica, cara, você estava indo pelo lado errado. Por quê? Porque a sua mecânica, o erro mecânico não está lá, está aqui. Como a gente falou do exemplo do ombro e do pé. Às vezes o cara não tem movimento nenhum de quadril e ele está tentando trabalhar uma dor na cervical dele. E aí você começa a descobrir que ele sobrecarrega a cervical porque ele não mexe o quadril. Então, essas são associações mecânicas que a gente... Se você treinar o seu olho a observar isso, você vai conseguir enxergar, sabe? Você não precisa de um estudo científico atrás de você. Você tem que ter um embasamento muito grande da parte de cinesiologia para que você consiga identificar isso, né, com clareza. Mas se você não tiver um olho treinado, né, e o olho a gente treina todo dia. Esse é o maior gargalo que a gente tem na nossa profissão e também é o nosso maior foco em termos de treinamento com a nossa equipe, né, a equipe de profissionais. A gente, todas as reuniões técnicas que a gente faz, a gente tenta treinar um pouco mais o olho dos profissionais que vão fazer o atendimento na ponta, né? Certo, muito bacana. Voltando naquela parte que você falou com as outras áreas, você falou que tem atendimento junto com fisioterapeuta, psicólogo. Como é feita essa conexão para juntar no atendimento final entre fisioterapia, entre psicólogo, a educação física? Como é feita essa conexão? Eu poderia falar para vocês que a gente tem um sistema onde a gente se comunica, etc. Esse era o meu ideal lá atrás, mas a verdade é que cada profissional tem a sua rotina, todo mundo tem a rotina corrida e fica
cada vez mais difícil de você ter esse relacionamento com outros profissionais, né? Em termos de agilidade no processo da comunicação, né? Então, o que tem que acontecer muito é você conhecer a conduta do profissional que está junto com você. Cada um tem a sua liberdade, cada um faz o que bem entender em prol do tratamento. Existe a comunicação, mas a gente sabe que essa comunicação tão veloz, ela acaba sendo uma utopia, né? Senão a gente teria que cobrar muito caro, porque o volume de atendimento seria um pouco mais baixo, porque o tempo fica escasso. Então, na verdade, a gente tem que se comunicar enquanto conduta. Cara, qual o tipo de conduta que o fulano faz? Qual o tipo de conduta que o ciclano faz? Então, eu vou indicar para ele de olho fechado. Quando eu tenho um caso assim e eu conheço um pouco da área dele, eu sei que quando eu indicar para ele, ele vai me trazer uma resposta dentro desse espectro de informação. Então, por exemplo, uma lesão de joelho. Eu, enquanto profissional, tenho que ter profissional de educação física, eu tenho que ter um mínimo conhecimento sobre a parte de fisioterapia quando eu vou indicar para o fisioterapeuta daqui. Então, quando eu indico, eu já tenho uma noção do que ele vai me trazer de volta. E quando ele me traz, ele também não precisa ficar me explicando absolutamente tudo que ele está fazendo. Eu já sei mais ou menos qual é o tratamento que ele vai fazer quando ele me dá um diagnóstico X. Mas isso o profissional tem que estudar, isso o profissional tem que conversar com outros profissionais. Se você fica só na sua caixinha de conhecimento, eu vou estudar os meus clientes, eu vou estudar a minha área. Cara, vai ser muito mais difícil a sua comunicação. Então, na nutrição, por exemplo, quando um paciente me fala de um medicamento que ele está consumindo, eu tenho que ter um mínimo de noção de qual é o medicamento. E por que geralmente é administrado. Muitas vezes, não são raras as vezes, eu pergunto para a pessoa se ela tem hipertensão, por exemplo. A pessoa diz que não. E aí, quando eu vou perguntar os medicamentos que ela toma, ela faz o uso de algum antihipertensivo. E aí eu falo, mas por que você toma se você não tem pressão alta? Não, até tem, mas está controlada com remédio. Então, a pessoa não sabe tão bem trazer informação, né? Então, nós precisamos saber um pouco mais sobre medicamento, mesmo que a gente não prescreva. Assim como o profissional de educação física precisa saber um pouco mais sobre suplementos, sobre a parte dietética, sobre a parte fisioterapêutica, para quando ele fosse comunicar, essa comunicação ser mais ágil, né? E até para ele ter um senso crítico também, em termos de conduta que ele está aplicando. Então, se você fez um planejamento para fazer uma conduta e o seu atleta, o seu cliente, ele está fazendo um acompanhamento na fisioterapia que é totalmente divergente, que o ideal para chegar no lugar está indo por um lado totalmente controverso, aí cabe a você conversar com outro profissional ou até falar para o seu cliente, falar, cara, eu gostaria de fazer isso. Se o seu profissional de fisioterapia não está afim de seguir por esse rumo, ou a gente troca aqui, eu posso fazer o que ele está me pedindo, ou a gente vai ter que trocar o profissional, ou a gente não consegue te acompanhar, ou você troca o fisioterapeuta. Isso acontece muito, porque não é que quando a gente estabelece um cronograma de acompanhamento, ele é o único que pode ser seguido. Mas tudo que a pessoa for fazer ao redor, nas outras áreas, fora daqui, tem que estar em consonância. Porque senão você dá um tiro no pé, né? De um lado você está com um estímulo, do outro lado você está com um estímulo totalmente diferente, e aí acaba que a pessoa pode se lesionar, pode não ter a evolução que ela poderia. Certo, Pedro. Pedro, como você foi adquirindo essa fluência com as outras áreas? Como você foi buscando por material, estudo, enfim, o que te fez ter essa fluência que você tem hoje em dia com as outras áreas? Acho que o princípio básico, né, assim, para você adquirir essa fluência é justamente o que a gente estava falando antes, de você ter a capacidade de observação muito grande, né? Capacidade de tentar sair da caixinha na hora de olhar para o problema que os clientes estão enfrentando. Quando você pensa dessa forma, naturalmente você desperta o interesse em estudar as outras áreas também, né? Para que você tenha uma compreensão sobre o que você percebeu que existe um problema dentro de uma área que não é a sua, mas você quer entender, minimamente entender. Então, essa comunicação com esses outros profissionais, ela ajuda muito. A curiosidade sobre o caso que você está enfrentando ajuda muito. E
assim, é claro que todo mundo sente uma vergonha, todo mundo sente uma insegurança na hora de começar a colocar para fora os pensamentos que também vêm, os estudos que você fez, as decisões que você vai tomar, sempre gera uma insegurança. Mas a verdade é que quanto mais você coloca para fora, mais rápido você aprende. Muitas vezes você pensa uma coisa e na mesma hora que você coloca para fora, você já reanalisou aquilo e fala, se bem que não é muito bem assim não. E aí você vai, né, com o passar do tempo, com a experiência, você vai adquirindo uma capacidade maior de discernimento, enfim, de formular melhor as suas ideias. Quando a gente fala de contato com o cliente, é a mesma coisa. E quando você fala do contato com a equipe que foi montada, né, os profissionais que trabalham na Athletic, também é a mesma coisa. Então, cara, a gente já está aqui há 2 anos e meio. Eu já perdi muitos profissionais porque eu não sabia fazer o manejo tão correto. Hoje, os profissionais, esse mês está completando 1 ano que um profissional entrou e ele está aqui. Ele é do NB, inclusive. E para a gente é muito bom, sabe? Conseguir manter os nossos profissionais aqui por conta dessa fluência, por conta dessa capacidade de entender o lado do seu profissional. Então, quando a gente construiu o Atlético, um dos maiores motivos da gente acelerar o processo de abertura, por exemplo, foi porque eu estava com a minha agenda de personal lotada e eu fiquei doente no meio da pandemia. Quando eu fiquei doente no meio da pandemia, eu tive que ficar 15 dias afastado. E 15 dias, isso antes da gente abrir. 15 dias afastado significa que eu perdi metade da minha renda. Né? E isso me alertou. Eu falei, cara, eu preciso de uma equipe, eu preciso de gente para trabalhar comigo. Porque eu não posso depender 100% da minha saúde. Não posso depender 100% da minha disponibilidade, para a gente não falar só de saúde. E se eu quiser tirar férias também? Então a gente decidiu abrir o estúdio. E sempre foi muito difícil montar uma equipe. Primeiro porque a gente não é treinado para isso na faculdade, né? De você verbalizar, você instruir, você gerenciar, essa capacidade de gestão a gente não aprende. Então, eu fui aprendendo na marra. A gente, quando abriu a empresa, a gente fez um Dream Team, que eu chamo. A gente conseguiu trazer 9 profissionais de áreas diferentes. Todos eles faziam mestrado na UNB. Todos eles eram magníficos, o atendimento deles era fenomenal, mas a nossa equipe durou 6 meses. Né? Por quê? E hoje nenhum deles trabalha, ou 90% dos que trabalhavam aqui não trabalha mais na área em termos de atendimento. Então, será que foi uma culpa minha de não conseguir despertar essa paixão neles na época? Não sei, eu coloco um pouco a culpa em mim mesmo, assim, porque pode ser que eu tenha mostrado um lado do atendimento naquela época que era muito duro, era muito difícil, e aí eles se desinteressaram. Talvez se eu tivesse uma outra didática, eles teriam ficado e eu teria esse Dream Team até hoje. Mas a verdade é que depois, quando eu comecei a formar a equipe com uma abordagem um pouco mais diferente, a minha equipe começou a ficar. E eu tive que assumir a responsabilidade total sobre a prescrição, sobre tudo que eu estava fazendo para que a equipe se sentisse segura. Então, eu não coloquei mais o meu profissional no fogo, né, ali no campo de batalha com um pouco menos de instrução. Então, apesar da gente dar autonomia, a gente tem que vestir a camisa e ensinando com bastante paciência. Né? Às vezes o cara já vem com uma bagagem enorme, mas você tem que instruir ele em relação ao que você gosta de fazer, para que mantenha um padrão, para que o cliente, se ele for no horário, se ele for no outro horário, ele perceba que ele está dentro da Atlética, que ele não está só sendo treinado pelo João, pelo Eduardo, pelo Gustavo, pelo Pedro. Então, é importante que a gente vá treinando isso aos poucos. E, cara, o erro faz parte do processo. Né? Se você não estiver disposto a errar, é melhor você nem começar a empreender, porque ninguém nasceu pronto. Eu não me considero pronto hoje, eu ainda tomo muita porrada na cabeça até hoje. Sei que eu ainda vou apanhar bastante. A gente abriu um negócio que não tem nada a ver com educação física, aí a gente foi para um nicho diferente. Estou apanhando lá também para aprender tudo de novo, mas você só aprende se você se colocar no campo de batalha também. O erro faz parte da tentativa, né? A gente aprende isso até quando a gente fala de desenvolvimento motor. Então, quando a gente começa a aprender um movimento, a gente tem uma fase que a gente está ali errando bastante, depois vai passar a ter uma consistência do acerto, do movimento, enfim.
Então, isso vale para bastante coisa, né? E sobre a parte da equipe, quando se pensa numa equipe também estruturada, formada, isso traz uma fidelidade para o cliente também, né? O cliente, às vezes, é muito apegado àquela pessoa, àquele profissional, e aí, quando tem essa mudança, pode haver uma mudança até para o próprio cliente, né? Há casos, já houve casos com isso, enfim. Cara, sem dúvida que tem, assim, sem dúvida. Já houve casos de profissionais que saíram e fizeram falta, né? Então, vou até falar de uma estagiária, que é companheira de vocês, da UNB, que ela ficou aqui muito tempo e quando ela saiu, os clientes sentiram falta dela de verdade, assim, porque no trabalho do personal trainer você gera uma afinidade grande, você vira realmente amigo das pessoas. Se você parar para pensar, você encontra mais os seus alunos do que os seus pais. Os alunos te encontram mais do que encontram os pais dele, na maioria das vezes. Então, gera uma afinidade. E aí, quando essa aluna saiu, os alunos realmente sentiram. Mas aí que entra a questão organizacional, a questão de gestão, né? Quanto mais rápido você conseguir colocar uma pessoa que supra aquele buraco, ela não vai substituir em 100%, porque as pessoas não são iguais e nem tem que ser esse o objetivo. As pessoas não são só ferramentas onde você descarta uma e pega a outra. Mas a empresa ela tem que ter um corpo, ela tem que ter princípios de razoabilidade, ela tem que ter, sabe, ela tem que ser bem formada a ponto de o profissional que entrar entender rápido esses princípios e o aluno também, quando troca o profissional, ele perceber que os princípios foram mantidos, né? Então, o João, que entrou aqui tem 1 ano, ele entrou com uma baita de uma bagagem, mas ele trabalhava em um estúdio de musculação tradicional, onde o manejo dos clientes era feito diferente. Quando ele entrou aqui, ele sabia muito sobre técnica de exercício, mas ele não sabia sobre esse olhar global que a gente estava falando. E isso a gente foi ensinando aos poucos, e os alunos perceberam que a gente estava ensinando. Hoje, ele é um professor muito melhor do que antes, graças à capacidade de curiosidade que ele teve, né? E a estrutura que a gente foi montando, né, dentro da empresa, que permitiu que ele aprendesse mais rápido isso, né? Então, hoje a gente tem um sistema onde a gente prescreve os treinos, a gente tem a comunicação com os professores e tudo mais, mas a gente não começou assim, né? A gente começou com os princípios básicos. Se eu pudesse falar, o primeiro passo para que você conseguisse ter uma equipe bem montada, onde você tem uma comunicação mais clara, primeiro estabeleça os princípios que regem o seu atendimento, né? Para que você consiga passar isso adiante e as pessoas entendam o mais rápido possível. Dessa forma, a troca de funcionário, a troca de alunos, todas essas trocas que a gente espera que não aconteçam, mas elas vão acontecer, a gente tenta retardar ao máximo essas trocas, mas você sente um pouco menos quando elas acontecem, porque você já tem ali um norte, né? O princípio que norteia a sua conduta diária. Certo. Se tratando sobre clientes, como eles chegam aqui no estúdio atualmente? Como é feita essa chegada? Como é feito para manter ele? Como rola essa questão? Cara, hoje, pelo menos pra gente, assim, o mercado, a visibilidade do mercado, ela é muito no boca a boca, como sempre foi, mas também hoje o boca a boca ele é alimentado com os portfólios online. Eu chamo assim porque eu acho que, por exemplo, o Instagram, a gente pode falar nome de rede social? Por exemplo, o Instagram, ele é uma grande vitrine. Então, quando alguém indica o nosso trabalho, a primeira coisa que a pessoa faz não é pedir o telefone da gente, é pedir o Instagram, para ela ver como que funciona aqui. Então, ter um Instagram que mostre o que é feito aqui, ou pelo menos a maneira com que é feito, com que são feitas as coisas, mostre esse princípio básico para que quando o possível cliente entrar lá, ele tenha a noção de que, cara, lá é um lugar que eles se preocupam de maneira individual com todos os clientes. Lá é um lugar mais intimista. Lá é um lugar onde o profissional está em cima do aluno o tempo inteiro. Lá é sabe, o cliente, o possível cliente, ele tem que perceber isso quando ele olha ali as postagens do Instagram. Você tem um site que mostre isso também, né? E além disso tem a captação de fato de quem não é por indicação, né? Vamos dizer assim, não é aquela indicação orgânica. Como que as pessoas buscam hoje? A maioria no Google, né?
pessoas não olham lá no Instagram e colocam a hashtag estúdio na Asa Sul. Elas colocam no Google. Então, estúdio de treinamento na Asa Sul, ou Pilates na Asa Sul. E aí a gente vai tentando ranquear melhor. Hoje existem empresas, a gente tem uma empresa que a gente paga para fazer esse gerenciamento orgânico, né? Que é o quê? É melhorar o seu perfil dentro do Google. Então, colocar uma localização adequada, alimentar com posts no Google, fazer a codificação do SEO, né? Do SEO, para que quando as pessoas procurarem alguma coisa parecida com a nossa empresa estar bem ranqueada nos mecanismos de busca. Então, a gente tem uma empresa que ajuda a gente a fazer isso, mas também é totalmente possível de fazer sozinho. A gente tem uma empresa porque realmente não dá para a gente fazer tudo, né? Mas dá para começar. Se você está começando um negócio hoje, você está sentindo falta de ter clientes e está vendo que o seu negócio é pouco ranqueado no Google, vale a pena estudar um pouco para que quando o pessoal buscar... Isso não é o post patrocinado, né? Aquele ranqueamento patrocinado que eu estou falando, é orgânico mesmo, né? Então, hoje, se você procurar treinamento funcional na Asa Sul, o nosso está entre os 3 sempre, depois dos patrocinados, né? Vai estar lá, Athletic Living. Às vezes está em primeiro, às vezes está em segundo, terceiro. E tem uma empresa que tem feito isso para a gente. Show, bacana. Falando um pouco sobre o estúdio, a parte geral, quais são as suas metas em relação ao estúdio? Quais são os seus objetivos atualmente em relação ao estúdio? A gente tem aquele fatídico dia que eu fiquei sentado no coworking elaborando tudo, a gente tem isso como a gente chama de tiro na lua, né? Moonshot, no empreendedorismo chama, que você aponta a sua mira para um lugar que é quase inalcançável. Mas se você der um tiro na lua e você mirar realmente na lua, o seu tiro vai alcançar o lugar mais alto que ele poderia chegar. Então, a gente tem esses objetivos, esses a gente guarda para a gente, né? Mas de médio, curto prazo, até o final do ano a gente está estruturando ainda mais essa parte esse sistema de prescrição. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa com a nossa equipe para que as prescrições dos treinamentos elas fiquem cada vez mais fluidas, mais ágeis e mais específicas, onde a gente tem um banco de dados, né, vasto, onde quando a gente identificar um padrão no cliente, a gente já tenha bastante material já pronto para mandar para ele, que é diferente da dieta de gaveta, do treino de gaveta. Você tem uma vastidão enorme e ainda a capacidade de adaptação daquele material já pronto. Então, isso gera uma agilidade muito grande. A gente deve fazer isso até o final do ano, porque no ano que vem a gente quer ter a possibilidade de aumentar para mais outra unidade, né? Quando a gente fala de aumentar para mais outra unidade, isso pode impactar também em mudanças internas. Então, essa unidade aqui, ela é o nosso xodozinho, é a nossa primeira unidade. A gente tem muitos clientes que moram aqui do lado e a gente não quer se desfazer dela. Mas talvez ampliar um pouco mais uma área, ampliar outra área, de repente ampliar a própria estrutura aqui dentro. Isso está nos nossos planos para o ano que vem. Mas criar uma outra unidade. A gente entende que o nosso negócio ele é muito bairrista, né? Então, e as pessoas estão procurando isso. As pessoas não querem ficar pegando carro para ir para cima ou para baixo. Elas não querem estar num ambiente onde existe o julgamento muito grande de outras pessoas, né? Então, uma academia onde tem 50 outras pessoas ali do seu lado treinando. A gente gostaria de ter mais pessoas que buscam algo mais intimista. Então, abrir uma outra unidade seria uma forma de captar um público de uma outra área de Brasília. A gente está aqui na Asa Sul, a gente poderia buscar da Asa Norte, por exemplo, um Noroeste, um Sudoeste, onde as pessoas podem ir a pé morando lá e mantendo essa característica intimista, mais preservada, né? E com acompanhamento mais individualizado. Certo. A gente está num quadro novo, né, o Coachcast Visita, mas eu acho que essa pergunta vale para qualquer tipo de episódio, quando a gente pensa nos estudantes, enfim, as pessoas que estão querendo se formar e pessoas que estão indo atrás de trabalho, enfim. Aqui aceita estagiário, aqui aceita estagiário de educação física, enfim, das outras áreas também. E o que você espera de um estagiário quando ele vem procurar um trabalho? Aceitamos estagiários, sim. Inclusive, essa é uma coisa que eu faço questão, porque me ajudou muito. Então, quando a gente fala de melhorar a área da educação física,
mesmo que o estagiário possa até ficar... ele possa até não ser tão necessário em algum momento, vamos dizer assim, mas é legal você ter essa contribuição. Eu, como estudante do UNB, a gente acaba formando com um senso de responsabilidade sobre o social, assim, sobre a profissão. Você quer ter essa retribuição. E eu acho que pegar estagiários de universidade, de faculdades como um todo, ajuda a gente a ter essa retribuição, né, para a comunidade. Mas o estagiário também é legal porque ele é uma peça importante. Você aumenta seu poder de ação. Não vou dizer que é uma mão de obra barata. Não é. Porque o estagiário não faz o que um profissional formado faz. Mas também é uma forma de eu garantir, plantar algumas sementinhas para quando esse estagiário formar. Então, a gente tem um estagiário aqui que vai se formar agora que ele vai ser contratado, né? E é muito melhor quando eu contrato alguém que já conhece a metodologia, já foi instruído aqui dentro, do que eu procurar um profissional, como eu disse, que já pode até ter uma bagagem vasta, mas eu vou ter que lapidar ele demais ainda, eu vou ter que mudar algumas coisas na cabeça dele. Então, o estagiário ele é uma peça fundamental, assim, acho que para toda empresa, sabe? Quando você começa a pensar enquanto empreendedor, você tem que já, pelo menos na área da educação física, já considerar a possibilidade de um estagiário para você ter um poder de ação maior. Então, a gente tem, sim, buscado, de vez em quando eu encho o saco do Américo para que ele me mande alguém lá, e eu tenho dado muita sorte, assim. O Américo tem indicado bons estagiários. O Gustavo, que está com a gente, foi uma indicação da Sofia, que é uma aluna que foi indicada pelo Américo. O Gustavo também trabalha com o Américo, então quando tem a chancela do Américo eu já sei que é um bom aluno, que vai contribuir bastante com a gente. Show, muito bacana, Pedro. Pedro, quando a gente pensa em estúdio, academia no geral, enfim, a gente pensa num espaço grande, a gente pensa num espaço até movimentado, enfim. Mas como é feito aqui? A gente observa que é um espaço menor, e como você adapta a esse espaço e como você traz isso na sua metodologia? Aqui, quando a gente foi buscar espaço, é claro que a gente começa pensando em algo maior, né? Então, a limitação financeira foi um dos primeiros motivos que fizeram a gente querer começar pequeno. Mas antes da gente ir atrás de um espaço, a gente estava no meio da pandemia e a gente estava num cenário onde as pessoas começaram a descobrir que não precisavam de tanto espaço para treinar. Então, muita gente começou a treinar na sala de casa, dentro do quarto, afastava a cama para um lado, afastava uma cadeira para o outro, e ali tinha um espaço totalmente plausível de treino. Eu dei muita aula online, né? Tinha grupos de pessoas que eu treinava online, e na câmera você via que a pessoa, cara, ela estava treinando com a cama atrás dela, com um computador ligado atrás. Então, antes da pandemia, a gente não tinha tanta noção de que os espaços eles podem ser mais bem aproveitados. Quando a gente veio para cá, minha mãe é arquiteta, ela ajudou bastante nisso, mas a gente foi planejar o espaço de forma que as pessoas pudessem ficar confortáveis. Então, aqui a gente tem de área de treino aqui embaixo, eu chuto que a gente não tem 30 metros quadrados. E dentro desses 30 metros quadrados, a gente consegue colocar 4 pessoas para treinarem bem, e bem treinado, né? Aqui a gente trabalha muito com peso livre, com peso do corpo, com elásticos, e a gente consegue atender confortavelmente 4 pessoas por horário, e ainda tem mais 2 professores que ficam na sala. Então, às vezes fica um pouquinho apertado, é raro, né? Às vezes você tem alunos que são grandes igual você, e aí você coloca 3 alunos enormes na mesma turma, aí às vezes a gente tira mais uma vaguinha, ficam só 3 pessoas, não tem problema. Mas o fato é que a gente tem conseguido ter bastante sucesso com esse espaço reduzido. Isso mostra para a gente que é possível, sim, você construir espaços menores. Tem pessoas que buscam isso, na verdade. A gente começou a perceber isso depois, né? Então, a gente tem o público, por exemplo, de idosos, tem o público até de atletas que não querem estar no meio da academia porque o cara vai fazer um treino diferente demais e todo mundo fica olhando para o cara. Ele quer ter liberdade de fazer o que ele quiser, né? De se comportar do jeito que ele quiser. Então, hoje o mercado tem sido puxado muito para esse lado.
Eu tive a oportunidade de conversar com alguns donos de academia e até os donos de academia eles estão pensando em fazer unidades menores, mais bairristas, como que a gente tem aqui. Né? Esse é um nicho que realmente está sendo muito explorado. Você vê aí algumas marcas grandes aqui em Brasília estão se aproveitando disso e as pessoas têm realmente gostado. O que a gente tem de ônus? Que, na verdade, eu nem considero tanto ônus assim. Quando você tem um espaço pequeno, você tem pouco espaço para aquelas máquinas enormes. Mas se você pensar que aquela máquina enorme ela tem 1, 2, 3, no máximo 5 funções, né? Por que você vai ter uma máquina enorme? Sendo que no metro quadrado que ela ocuparia, você pode ter vários outros tipos de equipamento e trabalhar com movimento corporal do jeito que ele nasceu para ser. Né? Então, o treinamento funcional ele ganha força também por isso. É um investimento bem mais baixo que você tem que fazer, porque essas máquinas são caríssimas. Quando você fala de peso livre, o custo reduz muito. Inclusive, aqui a gente faz questão de comprar coisas de muita qualidade justamente por isso. Cara, já que a gente trabalha só com peso livre, então vamos ter as coisas com bastante qualidade, a melhor qualidade que tem no mercado, para que o cliente também que está aqui ele se sinta bem. Né? Se você já tem pouco equipamento e ainda compra o mais barato, pode até ser que você ache o seu público também, mas você vai cobrar bem menos também. Então, enfim, aí é uma questão de estudo do seu próprio negócio. Certo, eu ia até comentar sobre o feedback do cliente, mas você já chegou a falar que as pessoas procuram isso hoje em dia. E esse relato do atleta, ele é até legal, porque a gente vê isso. Quando a gente olha, sei lá, um atleta na rede social, a gente vê que o treino é diferente. A pessoa que é leiga, ela olha assim, não está fazendo errado, como é que é? Então, na visão do atleta, é importante às vezes, ter um espaço mais reservado para fazer o seu tipo de treino. Você vê isso muito lá fora, cara. Se você pegar aí, tem muitos atletas que treinam na garagem de casa, sabe? Que tem um espaço menor do que o que a gente tem aqui. Eles fazem a preparação física deles completas na garagem de casa. Aqui no Brasil, a gente tem essa visão de academia, de redes enormes de academia, mas ela está sendo quebrada também. Então, a gente tem aprendido. Eu acho que até o Instagram ou as redes sociais como um todo ajudam muito nisso. Né? As pessoas veem outras pessoas treinando em lugares pequenos, trabalhando com peso livre, de uma forma um pouco mais diferente, uma forma mais aplicável ao dia a dia. E elas começam a despertar interesse. Né? E, como eu disse, assim, na pandemia o pessoal treinou até com um saco de arroz, galão de água. Então, dá para perceber que dá para fazer um bom trabalho com pouco. Né? Agora, se você puder fazer com que esse pouco seja de muita qualidade, aí ajuda muito também. Né? Então, e o feedback dos clientes é sempre muito positivo. O profissional que acha que está competindo com as grandes academias, sinceramente, ele está muito enganado. Tem muita gente que treina aqui, que vem 2 vezes por semana aqui e tem matrícula em uma academia grande para fazer um trabalho fora. Né? Então, os trabalhos são diferentes, de fato. Né? O cara gosta de puxar ferro mesmo na máquina e tudo mais. Mas ele quer fazer isso 1, 2 vezes por semana. Então, ele tem matrícula em uma rede de academia, mas o trabalho específico do esporte, etc., ele vem fazer aqui. E a gente acaba fazendo uma análise, né? Uma vigia sobre a evolução do cara muito mais próxima, e aí entra aquelas questões que a gente estava falando de um trabalho multiprofissional. Quando o cara está com um profissional de academia, às vezes o cara está com a atenção dividida, às vezes passa muita gente que ele conhece, às vezes o aluno fica com vergonha de fazer um movimento assim, assim, assado, e aí acaba que você perde muito, né? Perde muito. As pessoas preferem vir para cá, tem uma comunicação um pouco mais clara, tem uma proximidade maior com o profissional, sabe? Um ambiente onde ele se sente à vontade, ele chega, vai trocando de roupa, vai conversa, fala sobre isso, fala sobre aquilo, então a gente cria esse vínculo de família mesmo. Certo. A gente pode pensar como se fosse uma brincadeira, digamos assim, mas vamos supor que eu sou um cliente leigo e vou chegar trazendo uma informação, sei lá, estou com um problema de postura, meu pescoço é muito para baixo, como é que eu faço para resolver isso? Como você aplica essa metodologia para um cliente que chega assim? Legal, vamos testar aqui. É claro que em um encontro como esse, a gente ficaria aqui muito tempo, né? Mas, basicamente, todo cliente que chega aqui, a gente faz uma avaliação funcional nele antes. E essa avaliação funcional, algumas pessoas já me criticaram não, já me questionaram
sobre a validação dela. E, na verdade, minha resposta é simples. Cara, eu não estou procurando uma avaliação que tenha eu quero ver o cara se movimentando. Né? O profissional que tem o olho bem treinado, entende sobre cinesiologia, entende sobre biomecânica e coloca o seu cliente para se movimentar, ele vai conseguir enxergar muita coisa, ele vai conseguir talvez fazer um diagnóstico ali e uma programação de treino muito específica já. É claro que a ciência vem evoluindo, né? Vem procurando alguns métodos validados, mas enquanto ela não existe, a gente não fica só preso às validações que existem. Então, a gente faz uma análise de movimento. Quais são os movimentos possíveis de tornozelo? A gente vai colocar o cara para fazer todos os movimentos de tornozelo. Quais são os movimentos possíveis de joelho? Quais são os problemas que as pessoas enfrentam no joelho? Então, o joelho, se ele for instável, ele vai ser um problema para a pessoa. Então, a gente coloca ela em situação de instabilidade para ver como é que o joelho dela se comporta. Como é que é o movimento de quadril? Quais são os movimentos possíveis para o quadril? E a gente vai montando esse avatar, vamos dizer assim, com tudo que a gente vai observando. E depois, no segundo momento, isso tudo acontece na primeira aula, a gente coloca a pessoa para treinar de fato, né? Movimentos que são movimentos globais, movimentos que todo mundo já teve algum contato. Então, é um agachamento, é um levantamento terra, é uma flexão de braço, é uma remada, onde a pessoa vai mostrar o que ela está fazendo. Ah, mas ninguém validou o método de avaliação de remada no TRX. Cara, beleza, mas se você colocar uma pessoa para remar no TRX, você não vai ver se a remada dela está boa ou não? Então, por que não fazer isso como uma forma de avaliação? Né? Então, a gente faz esse treino global para a gente conseguir fechar o diagnóstico subjetivo que a gente começou a analisar quando a gente viu articulação por articulação. Tendo visto isso e também tendo uma boa conversa de anamnese prévia, né? Então, a gente construiu o avatar da pessoa, a gente construiu a característica principal. E a gente vai pegar o objetivo da pessoa. Então, a pessoa é um atleta de vôlei que sente muita dor na cervical, e aí a gente foi avaliar e viu que ele tem um problema de lombar, que ele não consegue, ele tem uma hipercifose de lombar, uma hiperlordose de lombar, ele tem uma hipercifose de torácica, e a gente viu que isso faz com que ele tenha dor na cervical. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a força de lombar, força de torácica, para que a postura dele melhore e alivie um pouco a cervical. Estou dando exemplos, tá? Isso não é reinventar a roda. Isso deveria ser o que todo profissional de educação física faz, independente se ele é professor de musculação tradicional ou se ele é professor de treinamento funcional. Tem um cara que, agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele fala que todo treino deveria ser funcional. Né? Por quê? Porque senão não é treino, senão você só está se movimentando aleatoriamente. Né? Pedro, quero agradecer primeiramente por ter dado esse tempo e o espaço para fazer esse episódio, para fazer esse piloto aqui do Coachcast Visita. Acredito que vai ser um conteúdo muito enriquecedor, tanto para mim quanto para todo mundo que vai estar assistindo. Realmente bem diferente de estar vendo isso tanto como estudante, como profissional, não é algo que a gente vê todo dia. Então, quero agradecer por ter liberado esse espaço para a gente poder gravar e o seu tempo para poder falar com a gente. Foi um prazer, cara. Como eu falei, a gente que se forma em Universidade Federal, a gente tem um compromisso com a ajuda mútua, né? Ajudar a comunidade, trazer esse retorno. E sempre vamos estar de portas abertas aqui. Espero que a gente tenha trazido... Na verdade, eu acho que o grande objetivo dessa conversa era desmistificar um pouco e encorajar até um pouco o pessoal de empreender, de atender de fato, de errar mesmo, sabe? Meter a cara, porque é só assim que a gente consegue construir alguma coisa. Muita gente olha para o lugar onde alguns profissionais que já tiveram algum sucesso estão e falam assim, cara, eu nunca vou chegar porque esse profissional ele já tem isso, já tem aquilo outro. Cara, começa de baixo. Às vezes começa trabalhando com um profissional desse para você aprender o que ele faz. Às vezes surge uma oportunidade de você empreender junto com ele. Ou começa mesmo empreendendo sozinho, né? Aprendendo bastante, sempre com esse olhar curioso. Que eu tenho certeza que tem espaço para todo mundo, sabe? Quanto mais gente boa trabalhando, mais a nossa profissão ela fica fortalecida e eu espero ver muitos outros estúdios parecidos com o nosso por aí. É isso, pessoal. Agora eu quero fazer um agradecimento à nossa equipe, ao Ryan que está aqui, ao professor Américo que está aqui no fundo, à Virgínia que estava com a gente, mas teve que sair. É um agradecimento geral à nossa equipe. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse é o Coachcast Visita.
Então, Pedro, eu sou atleta de vôlei, né? E eu tenho uma dificuldade em fazer o movimento da manchete. Você poderia me exemplificar, usando essa metodologia, o que pode ser feito para corrigir? A gente, na verdade, você trazendo esse problema, a gente faria uma análise do corpo inteiro para a gente entender se existem outros fatores que não estão tão relacionados assim com a postura e etc. Mas para a gente ser um pouquinho mais rápido, para a galera pegar um pouquinho do que é que a gente faz aqui, demonstra para a gente mais ou menos como é que você faria uma manchete dentro de quadra. Então a bola caiu, como é que você faz? Beleza. Pode parar lá embaixo para a gente começar a fazer um pouquinho da análise. Provavelmente a gente faria aqui uma análise de tornozelo no começo, né? Mas a gente não vai chegar nesse nível de detalhe. Só da postura dele, o que a gente já percebe? A cervical dele está sendo jogada para trás para compensar aqui uma curvatura, uma hipercifose de coluna torácica, né? Então, um objetivo que provavelmente a gente faria com ele é melhorar essa força de extensão da coluna torácica aqui na hora de fazer o agachamento para conseguir pegar a bola lá embaixo no movimento de manchete. Pode levantar, senão você vai cansar. Então a gente vai fazer alguns movimentos para que a gente consiga encaixar melhor essa coluna, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai colocar o bastão aqui nas costas e aí você vai ter 3 pontos de conexão. A coluna, a ponta da cabeça aqui, né, para que a gente alinhe a coluna cervical, a ponta da torácica aqui e a ponta do cóccix aqui na lombar, para que você mantenha a coluna ereta. E aí você vai fazer um agachamento só mantendo esses 3 pontos conectados. Não pode fazer uma curvatura com a coluna para frente para poder desencostar a cabeça, tá? Certo. Encosta os 3 pontos, segura uma mão em cima e outra embaixo, afasta as pernas como se você fosse fazer uma manchete e agacha. Beleza, de novo. Quando a gente faz isso, ele está desencostando a coluna torácica aqui do bastão. Acho que na câmera não dá para ver tanto. Tenta não forçar a cabeça para trás aqui da cervical. Tenta manter o queixo um pouquinho mais baixo, mas ainda encostado. Vai lá. Tá vendo que ele tem uma dificuldade ainda para fazer isso? Isso gera uma dor na cervical lá atrás. É um padrão já incrustado. Se ele não conseguir neutralizar a cervical dele e fazer uma extensão de torácica maior, ele não vai conseguir firmar a coluna na hora de receber uma manchete. Então, um trabalho que a gente vai fazer é de estimular essa pressão aqui da coluna torácica. Pode soltar. A gente vai fazer 3 exercíciozinhos para estimular isso e depois a gente vai fazer esse mesmo teste de novo para ver como é que ficou, tá? Então você vai segurar o elástico e vai agachar de novo, só que toda vez que você agachar você vai tensionar o elástico para fora. Então vai agachar tensionando e volta, agacha tensionando e volta. Isso. Tenta fazer essa tensão com a base aqui da escápula, com a coluna, com a grande dorsal. Vai lá. Isso, melhor. Vamos embora. Mais 10 dessa. Tenta não fazer essa força com o seu trapézio. Continua usando a base aqui da escápula. Isso, melhor. Show. Quer mostrar alguma coisa nas costas dele? Pode ser. Vira de costas. Afasta as pernas de novo. Vai lá, desce. Beleza. Quando ele faz aqui a extensão do elástico, ele está estimulando a grande dorsal. Não é a grande dorsal que faz a extensão de coluna, mas ela é presa na coluna. E se a coluna não estiver fortalecida, ele não consegue fazer uma contração da grande dorsal bem feita. Por isso que a gente está estimulando a dorsal, né? E se ele tem a dorsal inativa, como que ele vai fazer essa extensão de elástico? Usando bastante a musculatura de cima, a musculatura do trapézio. E isso vai sobrecarregar a cervical dele. Então, na própria postura, quando ele está em pé, você já vê que ele está aqui com a coluna torácica relaxada. Quando a gente faz essa extensão de elástico, necessariamente ele tem que forçar aqui. Ou a gente vai corrigindo. Beleza? Pode parar. Okay. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai usar uma bola mais pesada do que a bola de vôlei. Então você vai segurar embaixo da bola e vai agachar, empurrando ela para frente e volta. Certo.
segura ela aqui. Mais aqui. Isso. Quando você for empurrar para frente, tenta não jogar o ombro para frente. Tenta manter como se a bola estivesse também te empurrando para trás. Agachou, voltou. Isso, continua. Quando a bola está aqui na frente, a gente tem um braço de força enorme. Ainda mais que ele tem um braço enorme. Então existe uma grande dificuldade de fixar a coluna aqui. A gente está gerando um incômodo maior para ele aqui. E nessa a gente está estimulando que a coluna torácica comece a trabalhar de fato. Se a gente fizer algumas séries disso, a gente vai começar a estimular. Mas quando começa a cansar, ó, aí é o padrão dele já compensando com o trapézio, né? Compensou com o trapézio de novo. Isso vai gerar dor na cervical e ele não vai mais ativar isso daqui, ó. A curvatura vai aumentando. Essa é a hora de parar de fazer esse movimento porque a gente já não está treinando mais do que a gente estava treinando. A gente está estimulando o padrão errado dele. Então a gente tem que dar uma segurada. O profissional ele tem que saber a hora de parar também, não é só agredir, agredir, agredir. Tá? E a gente vai fazer só mais um. Deixa eu pegar aqui. Agora quando você vai segurar com o braço esticado. Quando você agachar, você vai levantar a anilha e voltar. Levanta a anilha e volta. Sem jogar a cabeça para trás. Tá. Isso. Na hora que for agachando, já vai levantando o braço. Isso. Mantém, mantém. Continua. Percebe que quando ele faz isso, a coluna dele está bem ereta. Ó. Ele está fazendo uma pressão grande na coluna torácica. Ó. E isso está treinando bastante essa limitação que ele tem aqui. E que atrapalha ele bastante no movimento de manchete. Só mais uma. Beleza, pode parar. E agora a gente vai avaliar de novo se você consegue manter o bastão. A força que você fez nesses movimentos, você vai fazer de novo. Só que eu quero que você mantenha, imagina então um palito de dente preso embaixo do seu pescoço. Você nem pode apertar ele demais e nem pode levantar, senão o palito cai. Tem que manter paradinho aqui. Você desce e volta. Beleza? Trava aqui. Isso. Chega um pouquinho para frente, Gui. Sem jogar o pescoço para trás. Baixa o queixo. Isso, mantém assim, desceu. Beleza, ó. Agora já não está mais desencostando lá atrás. Não sei se dá para ver na câmera. Agora já não desencostou. Beleza. Ainda existe uma dificuldade, mas ele agora tem a comunicação neural para fazer a extensão de torácica que estava faltando. Agora faz um movimento de manchete, só para a gente entender se melhorou, e tenta fazer essa força aqui atrás, que a gente acabou de aprender. Então agora a gente tem uma extensão um pouco maior, uma ativação um pouco maior. Volta, tenta fazer isso sem jogar o pescoço para trás, abaixa só um pouquinho o queixo. Isso. Sem jogar o pescoço para trás, abaixa o queixo, abaixa. Isso, estende mais a coluna. Beleza, olha o incômodo que gera, tá vendo? Beleza, pode levantar. Então esse é um exemplo do trabalho que a gente vai fazendo aqui. A gente está fazendo agora com um cara que pratica a modalidade, mas a gente poderia fazer isso com um idoso que tem dificuldade de sentar e desequilibra muito para sentar, ou que não consegue levantar direito. Por quê? Porque ele não firma o tronco. E a gente faz uma extensão de tronco para ele aprender a agachar. Então, dessa forma, a gente trabalha o treinamento que a gente chama de treinamento funcional, mas na verdade é o treinamento resistido. Todos os princípios que a gente usa, eles são pautados na ciência do treinamento resistido, mas com uma visão de biomecânica um pouco mais global, vamos dizer assim. Certinho? É isso. Pensou? É complicado ajeitar a coluna assim. Parece que eu nunca usei isso na minha vida. Não. E tem vários outros exercícios, né, que a gente vai usando. Aí vai trabalhar isso com outros movimentos também, então vai trabalhar na remada, vai trabalhar em movimentos de empurrar, vai trabalhar com levantamento terra. Então essa é uma demonstraçãozinha de algo bem específico que a gente fez. Mas aí a gente coloca em outras situações. Tem os exercícios específicos para a coluna, então a extensão de torácica em decúbito ventral, por exemplo, que é o Superman que o pessoal fala.
né? Então bota a mão atrás da cabeça, faz a extensão de torácica e volta. Já ajuda bastante, mas não só isso, a gente tem que conseguir fazer essa transferência. O que a gente fez já é aplicado para a modalidade aqui. Talvez a gente tivesse que regredir um pouco mais para comunicar melhor ainda e depois a gente voltasse a trabalhar o movimento de manchete, entendeu? Show. Muito massa. É isso. Muito da hora.